Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, sejam bem-vindos a mais um Esquenta de segunda-feira, esses 10 minutinhos de reflexão que servem como base de estudo da semana e o trecho do Evangelho que nós utilizaremos na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar. Nós estamos no capítulo 26, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é curtinho. Então nós começamos a semana passada e vamos terminar essa semana. O capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, e nós vamos estudar essa semana os itens de 5 a 10, que estão divididos em duas partes. Mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita. O Evangelho diz assim: eles vieram em seguida de Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes, os sacerdotes, ouvindo, procuraram meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado pela admiração da sua doutrina. Esse trecho está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Trata da expulsão de que Jesus promoveu no templo dos mercadores, né? Aqueles que faziam do templo um mercado de troca, de escambo, né? De venda. É importante que a gente entenda que o templo de Jerusalém não tinha mais nenhum aspecto religioso quando Jesus exerceu naquela cidade a sua missão. Eram mesas de cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, ovelhas, bois. Então, para mostrar que aquele local destinava-se oração e instrução, o mestre resolveu expulsar os mercadores do templo. Além disso, ao derrubar as mesas dos cambistas e dos vendedores dos pombos, Jesus quis mostrar que condenava o tráfico das coisas santas sob qualquer forma, pois Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de estipular preço. Primeiro ponto, né? Deus não vende bênção, Deus não vende oração, Deus não vende prece, Deus não vende nada, né? Por isso que nesse capítulo, que a gente começou semana passada e termina essa semana, a gente está estudando dai de graça o que de graça recebestes. Se a gente recebe a bênção de Deus, por que a gente tem que vender essa bênção de Deus? Sobre essa passagem, é preciso que analisemos sob dois aspectos principalmente. O primeiro é quando nós transformamos locais santos em locais de comércio, de orgulho e de vaidade. Então vamos pensar assim na seguinte comparação. Vamos esquecer o templo agora, mas eu estou falando da gente transformar lugares santos em lugar de comércio, de orgulho, de vaidade. E se a gente pensar na nossa casa? A nossa casa, o nosso lar, o lugar onde moramos, é um lugar santo. É um lugar onde nós moramos, fazemos nossas refeições, nos protegemos. É um lugar onde mora conosco a nossa família, os nossos filhos, alguns parentes, se for o caso. É o local onde nós pedimos, onde nós esperamos. É o local onde conversamos com Deus, conversamos com Jesus. Mas também pode ser o lugar onde a gente exerce o nosso orgulho, onde humilhamos aqueles que supostamente são mais fracos do que nós. É o lugar onde demonstramos a nossa vaidade,
onde muitas vezes na rua somos um, dentro de casa somos outro. Na rua somos só sorrisos, né? Somos bem-humorados, somos pessoas agradáveis, somos pessoas que todo mundo gosta. Dentro de casa resta o mau humor, a impaciência, a intolerância, onde ninguém pode conversar com a gente, porque a gente resolveu coisas muito importantes na rua e agora dentro de casa eu tô lá para ser servido e não para servir. As pessoas têm que me agradar. E quando isso não acontece, eu transformo a casa num verdadeiro, né, lugar muito difícil de se conviver. Não acontece isso. E quantas vezes, aí fala assim, mas e do comércio, né? Quantas vezes a gente faz trocas, a gente vende o nosso bom humor ou a nossa alegria por interesses. Interesses materiais, interesses afetivos, interesses do que for. Quantas vezes eu trato bem uma pessoa, eu trato bem um familiar, ou eu faço um favor a alguém já esperando algo em troca. Então, de repente, eu começo a tratar alguém muito bem, alguém que eu não tratava bem. Alguém que eu tinha até certa indiferença. Eu começo a tratar bem, eu começo a dar atenção, e não porque eu entendi que esse é o caminho. E não porque eu entendi que aquela pessoa, de repente, ela está sofrendo e eu posso ajudá-la. Não porque eu entendi que aquela pessoa é meu irmão. É uma pessoa importante, por isso eu preciso ajudar. Não. Eu ajudo, ou eu trato bem, porque eu espero alguma recompensa futura. Porque eu vi naquela pessoa uma oportunidade de repente, eu conseguir alguma vantagem um pouquinho mais pra frente. E aí eu não faço de coração, eu faço para obter uma vantagem. Será que é isso que Deus espera? Será que não é isso que Jesus condenou lá no templo? E o segundo aspecto é que por mais que compreendamos os ensinamentos de Jesus, em alguns momentos é necessário utilizarmos uma autoridade maior para restabelecer a ordem correta das coisas. E aí, a gente não pode confundir com violência. Na verdade, eu me refiro à firmeza. Porque Jesus, ele era apenas amor. Então Jesus, quando diz assim, ele virou as mesas, ele expulsou as pessoas, a gente não está falando de violência física. A gente está falando de autoridade moral. Quando eu falo que Jesus, né, ele foi lá e com muita autoridade ele fez as coisas, ele expulsou as pessoas, é por conta da autoridade moral dele. É falar firme. É a mesma coisa, trocando muito em miúdos e dando um exemplo muito simplório, né? Quando você olha e um filho pequeno, ele vai colocar o dedo na tomada. Não adianta no momento em que ele vai colocar o dedo na tomada, a gente fala assim, olha, deixa eu te falar, dentro dessa caixinha, né, que a gente utiliza para ligar os aparelhos, passa corrente elétrica. E se você colocar o dedo na tomada, você vai fechar o circuito e vai tomar um choque. Esse choque pode te machucar. Se de repente for um choque de 220 ou se a amperagem for muito alta, esse choque pode até te matar, mas com certeza pode te machucar muito. Então, por isso, não é aconselhável que você coloque o dedo na tomada. Imagina conversar assim com uma criança de 1 ano. Não, na hora que ela vai colocar o dedo na tomada, não adianta tentar convencê-la. Você tem que ser firme. Muitas vezes falar alto, até para assustar ela de primeira, né? E ela não colocar. Depois você explica. E era o que Jesus estava fazendo, sendo firme, tratando a situação com firmeza, para as pessoas entenderem que o templo, ou seja, a casa de Deus, o lugar de orações, não era um lugar de comércio, não era um lugar onde eu vou trabalhar
excitar o orgulho, a vaidade, a intolerância das pessoas. É um lugar onde a gente vai buscar a nossa reforma, trabalhar a humildade, o amor, a benevolência, a indulgência, a tolerância. Jesus era só amor. E era impossível, então, que a gente imaginasse que Jesus ele fosse entrar num lugar cheio de violência, cheio com uma extravagância física, né? Para virar tudo, para derrubar tudo. Isso é metáfora. Jesus ele derrubou tudo com a sua autoridade moral. Porque Jesus era só amor. E seria uma loucura a gente imaginar que Jesus viria com agressão física. O que Jesus, na sua autoridade moral, fez dentro do templo foi seguir aquilo que ele sempre falava. Ama o próximo como a ti mesmo. Faça aos outros o que você gostaria que vos fizessem. Trata o outro como você gostaria de ser tratado. Então é disso que Jesus está falando. É dessa autoridade moral. E nós que buscamos seguir os exemplos de Jesus, mesmo que a gente não consiga fazer isso ainda plenamente, ou a gente consiga fazer só um pouquinho, ou muito de vez em quando, a gente está no caminho. E esse templo que Jesus está falando, somos nós. Nós somos a casa de Deus. Deus está dentro do nosso coração. E essa metáfora do templo, ela serve para nós mesmos. Para que a gente não deixe entrar esse comércio que Jesus falou que estava acontecendo dentro do templo. Não deixe entrar dentro de nós. Que a gente não deixe entrar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a intolerância. Que a gente expulse esses vendilhões de dentro de nós, para que saia o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a intolerância, para que abra espaço para entrar o amor, a caridade, a bondade, a indulgência, a empatia. É disso que Jesus está falando. E é sobre isso e sobre outros aspectos que todos nós vamos discutir com maior profundidade na quarta-feira às 20 horas, como acontece todas as quartas-feiras do ano, na nossa live do Evangelho no Lar. Quarta-feira às 20 horas. Eu espero que vocês leiam esse trecho do Evangelho, né? Os itens de 5 a 10 do capítulo 26. É um trecho curtinho. Reflitam sobre ele para que na quarta-feira a gente discuta com maior qualidade. Fiquem todos com Deus e até lá.